a consagração das crianças, eu decidi falar sobre as crianças. Vamos falar sobre as crianças? Quem aqui hoje trouxe a palavra do Senhor? Ou se você vai anotar. Olha que forte isso. Um dia, olha o que os discípulos falaram aí para Jesus. Preste atenção. E naquela hora, Mateus 18, anota aí. Mateus 18, o pessoal vai abrir. Abre aí, Mateus 18, capítulo 18, versículo 1. A pastora quase esqueceu de falar onde está. É emoção. Abriu aí, pessoal? Diz assim, ó. E naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Tanta preocupação, né? Imagina se Jesus estivesse aqui agora, você pudesse ali perguntar, conversar com ele de forma física e perguntar para ele qualquer coisa. Os discípulos poderiam perguntar qualquer coisa que eles quisessem. O que os discípulos querem saber? Quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? É coisa de ser humano isso daí. Aí Jesus, lá no 2, chamando uma criança, colocou ali no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Quer dizer, os discípulos poderiam perguntar qualquer coisa para Jesus. Poxa, era Jesus. E eles queriam saber quem ia ser maior, porque a preocupação do ser humano é quem é maior. E aí Jesus, ele dá um balde de água fria. Jesus fala assim: aquele que não for como essa criança, ele pega uma criança pequenininha ali e fala assim: aquele que não for como essa criança, nem no céu não vai. Vocês estão preocupados com quem vai ser maior no céu? Com esse pensamento, nem no céu você o quê? Não entra. A preocupação de vocês é a grandeza. Mas quem não for como essa criança não entra. E aí eu quero me aprofundar nisso, porque quando a gente fala essa palavra, na hora vem na nossa cabeça: a criança não tem maldade, né? Vem na nossa cabeça ali a fragilidade, a pureza da criança. Mas tem algo a mais. E nós vamos nos aprofundar nisso. Quais qualidades que a criança tem que a gente precisa entender para aplicar isso daí hoje na nossa vida e assim ser a pessoa que vai poder estar no reino dos céus? Amém, pessoal? Amém. Quem vai ser a primeira pessoa? Opa, não dá nem chance, você viu, né? Quem? Ele é rápido. Vem cá, pega aqui número 1. Quem vai pegar o número 1? Gabriel, lógico. Gabriel, o que é que diz aí? Qual é a primeira qualidade das crianças que a gente precisa aprender para colocar na nossa vida? Como folhas em branco. São como folhas em branco. Por aqui, Gabriel. Vem aqui, para poder ver isso. Ó, adulto e crianças são diferentes. Adultos, eles são como esse livro. Por acaso, eu pedi um livro para representar e por acaso o nome do livro é Labirinto. Por acaso.
que a vida do adulto é uma vida assim, ó, já está escrita. A vida do adulto tem traumas, problemas para resolver, traumas do passado para serem o quê? Superados. A vida do adulto é cheia de coisas. E eu consigo pegar agora esse livro e reescrever aqui da forma como está? Não, ele já está o quê? Escrito. Mas uma criança, ela é como o quê? Ela é como folhas em branco. Sendo estas folhas em branco, a história pode começar a ser contada. Não é assim? A criança nasce, ela tem uma história? A criança nasceu. Qual é a história que ela tem para contar? Ela tem uma história? Ela tem alguma vivência quando ela nasce? Não. Ela nasce sendo o quê? Folhas em branco. E aí a história dela começa a ser escrita com a vida que ela vai ter, com as orientações que ela vai receber. Não é assim? Não é dessa forma? O que eu quis demonstrar para vocês com isso? Eu quero dizer que quando a gente se converte, e a gente é desse jeito, porque todo mundo aqui já está adulto, bem adulto, já tem muita história rodada aí, já tem muitos traumas, tem ou não tem? Fala a verdade. Tem muita coisa aí, você está desse jeito, não está? Aí Jesus fala assim, ó, você está desse jeito, eu quero que você esteja desse jeito. Porque desse jeito eu vou poder fazer o quê? Reescrever a sua história. Então você precisa fazer o quê? Você precisa vir com o seu coração, tudo assim, ó, todo já estraçalhado. Mas fala para Jesus, Jesus, esse coração que vivenciou tanta coisa, a minha vida vivenciou tanta coisa, é a vida de um adulto. É a vida de alguém que cresceu de uma forma negativa, sabe? A vida de alguém que passou tantas coisas aí que não deveria ter passado, mas eu vou pedir para o Senhor fazer o quê? Escrever uma nova história. Para isso aqui tem que cair por terra para poder você se tornar isso aqui. O que Deus quer te falar? Ele pode escrever uma nova história. Mas Ele não vai escrever uma história em cima da tua história. Ele vai escrever uma nova história. Ele não vai fazer um rascunho na sua vida. Ele não vai ali riscar e resumir e pular. Não. Ele quer escrever uma nova história. Como crianças são folhas em branco, que elas vão ser ali moldadas, conforme elas vão vivendo, que você possa se tornar. Essa é a sua oração. Senhor, a minha vida está toda escrita de uma forma que não deveria estar. Então, apaga tudo isso e escreve o quê? Uma nova história. Você vai decidir isso hoje? Quem vai? Tá ligado? Coloca aqui em nome de Jesus. Vamos lá, número 2. Número 2. Quem vai pegar o número 2, Gui? Vai lá, Gui. Número 2. O que número 2 diz, Gui? Possui um enorme interesse em aprender. Quer dizer que crianças possuem o quê? Um enorme interesse em aprender. Crianças possuem um enorme interesse em aprender. E criança é assim, ó. Por quê? Por quê? Mas por que isso? E como que é que... Ô mãe, por que o céu é desse jeito? E por que é assim? E o que é isso aqui? Não é assim a criança? Conforme ela vai começando a falar, já era. Os pais pensam que a criança falou papai. Engano. Ela quis perguntar por quê.
Aí não tá errado. Ela foi falando. Aí o pai fala, olha, falou papai, mentira. A criança estava ali perguntando, ali querendo, mas por quê? Porque a criança, ela tem o quê? Uma enorme vontade de aprender, interesse de aprender. A criança, ela quer saber das coisas, porque ela nasceu, ela sabe de alguma coisa? Sabe nada. Então ela começa a perguntar, se informar, querer saber das coisas, é ou não é? Mas aí, você fala que você é uma criança na fé, uma criança para Jesus, mas talvez você não seja essa criança que tem esse interesse. Talvez você não tenha interesse de buscar na palavra de Deus. Talvez você não é aquele que vai buscar entender as coisas de Deus, buscar aprender sobre as coisas de Deus. Enquanto a criança tem um enorme interesse, o adulto, a vida do adulto é sempre uma correria. Nem dá tempo de nada. Mas você tem que ser como a criança, que vai ter um interesse de querer saber da palavra de Deus, das coisas de Deus. Se você não tiver interesse em aprender sobre as coisas de Deus, o que você está fazendo na igreja? Existe um propósito pelo qual nós estamos aqui. Amém, pessoal? Eu coloquei até essa Bíblia aqui, que era a Bíblia da Isabela de bebê. E aí, ela ficava assim, virada essa Bíblia para lá, para cá. Conta essa história. Conta essa história. Conta essa história. Aí eu já era adolescente, eu tenho que falar. Você leu a Bíblia? Agora ela trocou. Você já leu? Mas quando é criança, a criança o quê? Conta uma história. E a história de Jesus, a história do Noé, do barquinho, todo cheio de interesse, de querer saber as coisas de Deus. Eu lembro que a Dona Bianca sentava no pé da pastora Vilma, quando a Bianca era pequenininha. E ela falava, me ensina a Bíblia, lembra? A Dona Bianca fazia isso, me ensina a Bíblia. Ô vó, mas por que Jesus morreu na cruz? Mas vó, ele tinha 12 discípulos, mas ó, e por que é assim? E por que isso? E por que existe o inferno? E por que desde pequenininha ela já queria aprender, já tinha interesse? Aí, a gente tem que ser desse jeito, mas aí a gente chega na igreja, quando a gente chega na igreja, a gente é como criança. A gente chega na igreja, a gente sabe nada, a gente, pastora, me explica isso, pastora, nossa, eu falou aqui no culto, me ensina isso, pastora, vamos fazer um propósito sobre isso? Mas aí você fica um tempo você já vai conhecendo, daqui a pouco você já perde o interesse. Aí se você perde o interesse, vem perigo. Se você perdeu o interesse em aprender, aí já é. Não pode. Amém, pessoal? Quem vai pegar o terceiro item? Pegou ele? Estou olhando só para esse lado, né? Vou olhar para o lado de cá. Fala aí, vai. Terceiro item. Alvo. Possui experiências zero. Possui experiência zero. Criança nasce experiente? Criança nasce sabendo fazer as coisas? Até coloquei aqui uma ferramenta. Eu posso pegar essa ferramenta e dar na mão de uma criança? Não, porque ela não tem experiência nenhuma. Não, pastora, mas isso é uma qualidade? Sim, isso é uma super qualidade. Você não ter experiência nas coisas é uma qualidade incrível. Porque isso te dá humildade para você aprender. Sabe quando você vira adolescente, você fala, não, isso eu sei, aquele adolescente chato, o pai vai ensinar as coisas, fala, eu sei, eu já sei, eu sei. Quem já viu? Nossa, às vezes eu vou falar com um adolescente, não, mas eu já sei, ele é tão experiente, ele já sabe. Eu já fui no meu trabalho ensinar uma pessoa a fazer, não, mas eu sei. Fez errado.
E aí eu falei assim, olha, eu vou te dar um pouco de trabalho. Eu falei, por quê? Eu falei, diferente dos meus irmãos, que tudo já sabia dirigir antes de tirar a carta, eu nunca peguei um carro na vida. Não sei nem qual primeira marcha. Se duvidar, eu não sei nem ajustar aqui o vidro, não sei. O cinto tem algum detalhe especial que eu preciso saber? E aí ele riu e ele falou assim, você vai ser a pessoa mais fácil de aprender. Eu falei, não, você não entendeu, eu não sei. Ele falou assim, por isso vai ser fácil. Porque você não sabe. E agora eu vou te ensinar o jeito certo. Quando a pessoa chega aqui e ela fala, eu já dirijo, eu vou ter 2 trabalhos. Fazer ela perder todas as manias erradas que ela criou, aprendendo sozinha, para depois ensinar o jeito certo. Então eu tenho 2 trabalhos. Ensinar que não é daquele jeito, para depois eu ensinar que é desse jeito. Mas no seu caso, pulou toda essa parte. Você já vai aprender do jeito certo. E foi assim, passei de primeira. O pessoal que já sabia dirigir, repetiram tudo. Apertaram o pé onde não podia, já estava ali cheio de mania, de experiência. Repetiram tudo, voltou todo mundo mocho dentro do carro. E eu voltei assim. Não errei nada. A ordem que ele ensinou e tudo que ele falou foi seguida à risca. Na nossa vida espiritual, a gente precisa compreender que a gente tem que ser humilde. Humilde significa que se você é pastora, mas eu não sei orar. Oh, lindo você não sabe orar. Você vai aprender. Você vai aprender. Do jeito certo. Pastor, eu não sei jejuar. Não tem problema. Porque você vai aprender. Como você vai fazer isso do jeito certo. Olha só como são as coisas. Está entendendo? Então, gente, a gente precisa aprender a pegar essas manhas das crianças. As crianças vai crescendo e ali, se um pai chegar e ensinando para o filho desde pequeno algo, essa criança aprende melhor do que se um adulto fosse aprender. Né? Os estudiosos falam que você vai ensinar uma criança a tocar, a criança vai com a cabeça limpinha ali. Ela aprende a tocar rapidinho. Vai ensinar um adulto a tocar. Tem que encontrar um espaço na cabeça para poder mudar alguma coisa lá dentro. Né? Os estudiosos falam que você vai ensinar inglês, por exemplo, uma criança. A criança está com a cabeça limpa, ela aprende rápido. Vai um adulto aprender. Para ver a dificuldade que é. Tudo que o adulto faz é mais difícil, porque ele tem muita experiência. Ele sabe de muitas coisas. Ele vai assistir uma aula e fala, não é desse jeito. A gente é muito cheio de experiência. Então, aprende uma coisa no seu coração. Seja humilde. Quando você achar que você sabe, fala assim, eu não sei, eu posso ser melhor. Como eu faço melhor do que eu estava fazendo? Seja humilde. Se você acha que você não é bom o suficiente, aos olhos de Deus você já é. Porque Deus vai fazer coisas grandiosas. Amém, pessoal? Amém. Obrigada, Wallace. Próximo, quem vai pegar o número 4? Vai lá, Bela. Número 4. Não faz ideia de proporção. Como é que é o número 4 aí? Não faz ideia de proporção. Não faz ideia de proporção. O que isso significa? Se eu pegar esse carrinho e eu dar de presente para uma criança, a criança vai o quê? Gostar do carrinho. É o carrinho. Gostou do carrinho? A cara dela, gostou do carrinho? Mas ele é só um carrinho. Se é um adulto, já fala assim, não, eu quero esse aqui. Você sabe que uma vez saiu um pau aqui na igreja? Eu quero adorar.
livro, carrinho, boneca, coisa de cozinha. E a ideia é o quê? Cada criança vai o quê? Você lembra? Cada criança vai o quê? Escolher. A criança foi e ela escolheu. Ela queria um livro para pintar. Com tinta, com coisa. A criança saiu uma felicidade. A mãe. Por que você não pegou uma Barbie? Gente do céu. Mas assim, ó. Murchou a criança. Murchou. Mas eu quero pintar o desenho. Não, porque a Barbie é mais cara. Criança tem noção de proporção? O que é grande, o que é pequeno? Não tem. Ou papel, né? E porque não tem noção de proporção, é que Davi derrubou quem? Golias. E por quê? Criança não tem noção de proporção, é que Davi matou o quê? Gigante. Leão. O leão também. Foi gigante. Matou o leão. E por sua vez matou também o quê? O urso. Oh, mas peraí. Vamos pensar no Davi aqui, um jovenzinho. A palavra de Deus fala que ele era picadinho. Matando um urso, um leão. Ele não tem noção. Se fosse o irmão dele poderosão, ia falar: nós não podemos contra. Mas era o Davi. O Davi tinha noção? Não, Deus é comigo. Vai pegar minha ovelha? Eu vou matar você. Mata. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Para você vencer na fé, você não pode ter proporção do tamanho dos problemas. Porque se você olhar um problema e falar assim, esse problema é grande demais para mim, já é. Você tem que olhar e falar assim, ó, eu vou vencer, mas é um problema imenso. Você não tem que criar proporção. Tem que criar proporção. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que olha e fala assim, isso não vai dar certo. Nossa, isso é impossível. Porque você não está sendo como uma criança. A criança, o Davi, vai falar, opa, o leão, eu vou lá pegar ele. Não vai pegar a menina, não. Vou lá. Não tem noção de proporção. Não ter noção de proporção, para gente que vive uma vida cheia de problemas, é muito bom. Porque vai vir problemas imensos, que você vai olhar e você vai falar o quê? Eu vou te derrubar. Eu vou tacar uma pedra no meio da sua testa. Agora, se você pensa como adulto, você não muda de atitude, porque o seu conserto é muito grande que você vai ter que fazer. Você não abandona o pecado, porque o seu vício no pecado é algo muito grandioso. Você não consegue vencer. Você não supera os problemas, você fica deprimido, porque os problemas ao seu redor te engordam. Pare de olhar para a proporção do problema e olha para o tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Não dá para medir. Então, se não dá para medir, rapaz, não dá para medir o tamanho de Deus. Não mede. Então, qual é o tamanho do seu problema? Tem um tamanho. Grande ou pequeno. Mas qual é o tamanho de Deus? Não dá para medir. Ele resolve o problema grande e resolve o problema pequeno. Para de ter proporção. Amém, pessoal? Amém. Próximo, quem vai pegar? Não, você já foi, hein? Nauã, venha. Isso, vem cá. É de coração. Até um coraçãozinho aqui, ó. Porque é o quê? Puro de coração. A criança é pura de coração. E o que significa essa pureza, né? Quando a gente fala aí, né, da pureza da criança. As crianças, elas têm um coração
muito diferente do coração dos adultos, sabe? A criança, por exemplo, ela guarda rancor. A criança agride os outros? A pequenininha não. Só quando ela começa a crescer e aprender que ela pode fazer bullying, quando ela começa a conhecer o mal, a criança começa a perder a sua essência. Mas a criança, quando ela é pequenininha ali, que ela nasceu, que ela é pequena, o coração dela é completamente puro. Ela não tem vontade de machucar ninguém, de ferir ninguém, de derrubar ninguém. E se alguém faz isso com ela, se ela é repreendida, ela não guarda rancor. Quantas vezes uma criança precisa ser repreendida desde que ela nasceu até a sua adolescência? Quantas? Quantas vezes uma criança é repreendida por dia? Não pode pegar isso. Não pode. Não deve. Não põe a mão ali. Não faz isso. Não é assim? Você imagina se cada vez que essa criança fosse repreendida, ela não olhasse mais na cara da mãe dela. Eu odeio, pastor. Você vê a criança fazendo isso? Ela não faz nem com os amiguinhos. Que às vezes uma brincadeira um machuca o outro. Aí às vezes fica de mal, passou 1 minuto, 1 segundo, 2. Eles estão lá o quê? Brincando, já esqueceu. Já o quê? Está no passado. Mas ele estava brincando agora, mas ele tirou o seu brinquedo agora. Já passou. Está na cabeça da criança? Está na cabeça da criança. E a criança é desse jeito. Mas por que você é diferente? Por que você, quando você é repreendido pelas coisas, você fica todo emburrado? Você se porta como um adulto, sem pureza. Você olha tudo com os olhos errados, tudo com maus olhos. Ah, fulano está olhando para mim. Ciclano não sei o que, não sei o que. O olho é mal. Aí todo o resto é o quê? Mal também, não é o que a Bíblia fala. Por que seu olho é mal? Se Deus está falando que você deve olhar como uma criança. Você sabe que eu vi um videozinho? Aí uma criança chega no pai e fala assim, ó, no mercado: pai, achei minha irmã gêmea. E aí o pai olha, era uma menina bem loirinha dos olhos azuis, do lado era uma menina negra, e aí o pai olha, ele fala assim: vocês são gêmeas, porque elas estavam com a mesma roupa. A concepção da criança era que elas eram o quê? Gêmea. Pai, achei minha irmã gêmea. Foi isso que ela falou. Eu achei a minha irmã gêmea. O pai tirou uma foto, postou e falou: nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. O racismo existe, por exemplo, porque não existe coração puro. O racismo só existe porque não existe coração puro. Os idosos são maltratados. Existe esse preconceito contra o idoso, ele é maltratado. As pessoas não dão lugar para eles no ônibus, no metrô. Mas é muito engraçado que as crianças, quando elas têm os avós, elas amam os avós. Ah, estar na casa da vovó e do vovô. Estar na casa da vovó e do vovô é o quê? A maior alegria. Normalmente, né? Porque tem gente que é meio louco da cabeça, mas isso são exceções. A gente está tratando no normal, na maioria, né? A maioria dos avós são ali, às vezes cuida do neto, né? Até para estragar, se vingar do filho também, né? Tô brincando. Tudo que o filho não pode fazer, o vô deixa o neto fazer, né? Agora, o vô fala: não, agora você que vai cuidar de educar. Eu decido. Mas brincadeiras à parte, não é assim? Quando você é criança, você ama seu avô, que está junto com os seus avós, aí a pessoa cresce e ela não respeita. Os idosos perdem respeito. Tudo isso acontece por causa do coração deixa de ser puro. Porque no coração puro não tem
sei, um coração puro, não tem nada que possa destruir. Você não vai olhar o outro com maus olhos, com o coração puro. Eu não vou ter raiva dessa pessoa, eu não vou ali. Você está entendendo? Porque o coração é puro. É assim que deve ser o coração de uma criança. É olhar, de fato, a gente olhar e falar, pô, se essa criança ela pensa desse jeito, se ela tem esse coração puro, por que meu coração é tão mau? Por que eu olho as coisas com tanta maldade? Essa criança, ela não vê maldade. Então, vamos parar de ver maldade nas coisas, pedir para Deus, Jesus, cura os meus olhos, que às vezes eu estou olhando o problema em todo mundo. Mas você sabe o que às vezes é? Na sua janela. Conhece a historinha da janela? A historinha da janela era assim, ó. Todos os dias a mulher levantava no café da manhã e falava para o marido, nossa, eu não sei porque que a vizinha, ela lava esses lençóis. Todos os dias ela olhava e falava, lençol sujo. Ah, não sabe lavar o lençol. Olha que coisa suja, que coisa feia esse lençol. E todo dia no café da manhã ela reclamava para o marido, olha lá essa vizinha, ó, porca, ó, uma suja. Para que ela lava o lençol se o lençol está sujo? Todo jeito, todo dia está sujo, mesmas coisas, sempre está sujo os lençóis, as roupas dela. Até que um dia ela olha e o lençol está limpinho. Era justamente porque naquele dia aquela mulher falou, olha, o marido falou que eu levantei mais cedo e limpei a tua janela. Levantei mais cedo, limpei o quê? O teu vidro. Por onde você enxergar. Então, às vezes, você acha que o problema está lá fora. O problema é só você. São só os seus olhos. É só a tela pela qual você enxerga. Pede para Deus curar os seus olhos. E se Deus curando os seus olhos, o mal não vai dominar o seu coração. Amém, pessoal? Amém. Glórias a Deus. Vamos para o próximo. Quem vai pegar o próximo? Número 6. Número 6 tem logo um porta-retrato ali. Por que será? Tem confiança em quem o ama. Tem confiança em quem ama. A criança sabe reconhecer quem está perto dela. E confia, né? Será que nós temos essa confiança em Deus? Aqui eu coloquei até o padrinho da família. Quer dizer, é quem está dentro da nossa casa, quem está junto com a gente. A gente precisa ter confiança, não é? A gente não tem, a criança nasce aqui, ela não tem confiança no pai. Se o pai falar, filho, vamos comigo lá, vamos comigo. Filho, não atravessa a rua, atravessa a rua. O pai me dá as coordenadas? Vem no colo do pai. A criança não vê nada, ela faz o quê? Vai no colo do pai. A criança confia que se o pai ali, ó, estiver de um lado e falar, vem com o papai. Se o Felipe for ali e colocar o Henrique lá em cima e falar, vem, o Henrique vai se jogar. Fácil, joga fácil. Na confiança, ou não? Vai fácil. Na confiança. Opa, papai vai me pegar. Só que a gente não tem essa confiança em Deus. E Deus, ainda mais Deus do que um pai e mãe, cuida da gente. Deu o exemplo do pai, que não está às vezes 24 horas com o seu filho. Mesmo assim o seu filho confia. Porque é o pai, está lá, ele entende quem ama. Agora Deus está 24 horas com você, mais ainda que um pai carnal poderia estar. Deus está com você 24 horas por dia. Você sabe o que são 24 horas por dia? Você nunca está só. Não é o suficiente para você entender o quanto você é amado. E entendendo o quanto você é amado, você falar, Senhor, eu vou confiar em Ti. A minha vida eu entrego o quê? Toda para Ti. Eu vou pular nos Teus braços. Eu vou pular. Não é o suficiente? É o suficiente. É o suficiente essa confiança, saber que Deus te ama, saber que Ele cuida de você 24 horas por dia. Então confia. Então pare de achar que você está sozinho, pare de se sentir solitário. Se
você está se sentindo solitário é porque você está com o pai por alguma razão. Você precisa estar perto. Ele quer que você esteja junto dele. Ele quer estar com você 24 horas por dia ali, ó, cuidando de você, te guardando. Amém, pessoal? Confia os teus caminhos nas mãos dele. Amém? Vamos lá, 7. Quem vai pegar aqui? Vai? Vem cá. Opa, não, vem a pastora que já levantou, você vem no dois. Vamos lá. 7, pastora. 7, pastora. Pastora. Não, você está pulando, hein, irmão? A criança, ela possui a qualidade de ser prestativa. Não, coloquei até uma vassourinha. E a gente, foi muito engraçado que a Angélica olhou e falou assim: tem que comprar uma vassoura para o Henrique e para ela. Porque acaba o culto. E eles começam a varrer, limpar, organizar. Se está todo mundo fazendo, eles o quê? Vão fazer. E aí eles já sabem. Acaba o culto, eles já sabem. Vai varrer, vai limpar, vai fazer. E criança é prestativa, é ou não é? Criança, olha, eu tenho lembranças de crianças que lavavam louça assim. Nossa, enche o saco para lavar louça quando não sabia lavar. Aí agora que sabe. Já vai falar, tá lavando roupa hoje, né? Tô brincando. Tô brincando. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Quando a criança, ela é criança, ela quer participar, ela quer fazer as coisas, ela faz com o coração. Você vai perceber ali, ó, a criança, quando ela começa a aprender a fazer as coisas, ela quer fazer, ela quer cozinhar, ela quer participar dessas coisas. Ela quer lavar roupa, ela quer ajudar na limpeza de comida. E aí a mãe fala, não, você não sabe. Aí depois que ela cresce, aí não faz, né? Não pode ser assim. Por isso que a gente precisa ser como uma criança, porque o adulto tem dificuldade. A gente pregou sobre o quê? A predisposição. Não foi isso que a gente pregou, né? No domingo foi uma das coisas? E a predisposição tem que ser pregada para o adulto, porque não tem. Porque cresceu, amadureceu e perdeu. Quando você é adulto, você perde a disposição. Então seja como criança na casa do Senhor. Na casa do Senhor, na sua vida, no teu trabalho, seja como criança. É aquele que vai ter ali a disposição, é o que vai ter ali essa qualidade, né? De querer fazer as coisas. Pastor, não tem que ficar pedindo, a gente não tem que ficar falando, gente, olha, recolhe a cadeira, gente, recolhe o lixo, gente, ajuda nisso, gente, vai ter limpeza tal dia. A gente não tem que ficar falando, é uma coisa que, se você tiver o coração como de uma criança, automaticamente você já vai ter essa. Perdeu, automaticamente você já vai possuir a qualidade de ser prestativo. É uma pessoa que faz as coisas, mas não faz um bico, com cara feia. Não é o adolescente, não. Estou falando da criança. Seja a criança. Os adolescentes voltem a ser como crianças, né? Como criança. Amém, pessoal? É fazer amor, tem que fazer. Quem vai pegar o número 8? Alex. Vamos lá, Alex, conta aí. Ó, demonstra reconhecimento mesmo através dos pequenos atos. O que isso significa? A criança, ela demonstra reconhecimento. Eu até trouxe aqui, ó, uma coisa valiosa. A coisa mais valiosa que existe.
Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um presente. Quando a criança vai lá e faz um desenho e fala assim: mãe, ô mãe, ó, eu fiz esse desenho para você. Nossa, mas não tem uma alegria maior. Tem alegria? Cadê as mães aqui? Tem alegria maior? Cadê os pais? Tem alegria maior? Seu pai, seu filho chegar e você esse presente para você. Pô, isso aqui é pequeno, mas é tão grande. Você tem que entender que você, se você for o tipo de pessoa que vai demonstrar reconhecimento, não importa se é algo pequeno, se é um agrado que às vezes o marido faz para a esposa, pequeno, um agrado que a esposa às vezes faz para o marido, algo pequeno, que um amigo às vezes dá para o outro: olha, lembrei de você, algo às vezes pequeno, às vezes algo pequenininho, mas ali, quando você demonstra reconhecimento, eu estou dando para você porque você é um bom amigo, porque você é uma boa esposa, porque mãe, eu te amo, não é? Isso não é legal, gente, na nossa vida? A gente receber assim um reconhecimento, mesmo através dos pequenos atos. A criança, ela está sempre querendo agradecer de alguma forma. Ela agradece os pais, ela quer agradecer a professora. Ah, eu quero levar um presente para minha professora. Por que quer levar um presente para a professora? Para agradar. Ah, eu quero fazer uma cartinha para minha professora. É para agradar. Nas pequenas coisas. E você precisa entender que a gente precisa ser esse filho para Deus. Porque tudo que a gente for fazer para Deus é pequeno. É pequeno. Até as coisas que a gente acha que é o quê? Grandiosas, são pequenas diante de Deus. Mas coisas que a gente acha que é pequeno e fala assim: ah, isso daqui Deus não liga. Você faz algo de qualquer jeito, e às vezes Deus queria que você se esforçasse naquilo. Naquele algo pequeno que você desse o seu melhor. Porque a sua forma de mostrar: Deus, ó, eu te amo. Eu reconheço o Senhor na minha vida. Mesmo sendo algo pequeno. Mesmo sendo uma oferta pequena. Mas é algo que eu reconheço. O Senhor na minha vida. Eu vou fazer o meu melhor. Você precisa aprender a ter essa qualidade. Demonstrar reconhecimento. Também nos atos pequenos. Né? Mostrar ali. Tanto para as pessoas ao seu redor, quanto para Deus. Tenha o costume. Não fala assim, ó: ah, eu não tenho dinheiro, porque você tem condição de fazer uma carta, você tem condição: ah, eu não saio com os meus filhos porque eu não tenho dinheiro. É uma mentira que inventaram. Não existe isso. A praça é de graça, o tempo pode ser ofertado, o piquenique pode ser feito. Quando o pai fala: eu não saio com os meus filhos porque eu não tenho dinheiro. Quando o marido fala: eu não agrado a minha esposa porque eu não tenho dinheiro. Quando a minha esposa fala: eu não agrado o marido porque eu não tenho dinheiro. Quando o filho fala: eu não agrado meu pai porque eu não tenho dinheiro, ele está sendo o quê? Mentira. Mentira. É mentira. Porque a maior oferta que você pode entregar para os seus amigos, para os seus filhos, para a sua família, é para Deus. É o seu tempo. Faça uma carta, dedique tempo. Ore, tire uma palavra pelos seus amigos, dedique tempo. Ah, mas é só uma palavra. Ah, uma palavra que pode mudar uma vida inteira. Amém, pessoal? É isso. Quem vai pegar o número 9? Estamos acabando. Ah, já está bem preparada. 9. Não conhece a falsidade. Não conhece a falsidade. E por que é que eu quis aqui colocar um vidro? Porque criança é o quê? Transparente. É o quê? Transparente. Pegar a visão, pegar a visão. Criança é transparente.
Gente, criança é sempre sincera. Às vezes até demais, né, Yasmin? A Yasmin fez a cirurgia no nariz, a criança chegou e falou: ô tia, por que o médico instalou aí 2 canos no seu nariz? Porque ele tá desse jeito, tá bom não? Criança é sincera até o quê? Até demais, né? Até demais. A criança ali, ela é a sinceridade, né? A criança, quando ela tem que falar, ela fala. Ela não manda recado, né? Criança é assim, é transparente. É muito engraçado. Eu estava atendendo uma cliente e a cliente estava com uma menininha lá, né? E aí chegou outros 2 clientes que estavam com outra menina. Aí a menina falou assim: ô mãe, não posso falar ali com a minha amiga? A mãe falou: quem? Aquela menina? É. Aí ela foi lá, né? Oi amiga, você quer ser minha amiga? Aí ela: oi, quero, vamos ser amigas. A amizade durou assim mais ou menos 1 minuto e meio, porque depois, né, logo. Mas assim, é muito engraçado que eu olhei e falei: poxa, a criança é tão sincera no seu sentimento. Criança sincera. Criança assim, ela é transparente, sabe? A criança, até ela aprender a mentir, e depois que ela aprende a mentir, aí ela perde essa qualidade. Até ela aprender a mentir, é lindo. Ela é transparente. A mãe fala: quem foi que fez isso? Fui eu. Depois que ela aprende a mentir, quem foi que fez isso? Foi ele. Depois que ela aprende a mentir, aí deu ruim. Aí já era. Aí essa transparência desabou, foi quebrada, assim, estilhaçou. Mas a gente precisa ser como uma criança que não mente, como uma criança que é sincera, que não conhece a falsidade. A criança tem que ser assim, ela não pode conhecer a falsidade, não é? A criança não conhece a falsidade, a gente tem que ser assim, de não ser falso, sabe? A gente ser transparente. A pessoa falsa, ela não é transparente, ela tem aqui uma capa por fora. Ela sente algo aqui, mas mostra aqui outra coisa. Então, a pessoa, aqui ó, eu estou mostrando para ela um branco, algo que ela está vendo aqui, mas aqui atrás tem outra coisa. Adulto muitas vezes age dessa forma. Isso agrada a Deus? Mas nem vai entrar no reino dos céus se não for diferente. Tem que ser transparente. Eu tenho que transparecer aquilo que na verdade eu sou. E não transparecer aquilo que as pessoas querem que eu seja, ou transparecer aquilo que eu quero que as pessoas acham que eu sou. Não. Eu tenho que ser o que eu transparecer, ser transparente. Tá certo, pessoal? E por último, quem vai pegar a última, mas não menos importante? Pegou? Vai pegar? Não? Você vai pegar? Não. Vai lá, Jô. Ela tinha pedido. Vai pra próxima. Giovana vai falar. Peraí, Giovana, que você já pegou aqui em cima de uma notinha. Pega ali. Ó, quer pra você, Giovana? Ela quer. Ela quer. Nossa, mesmo? Eu queria também. A gente queria também. Fala aí, Giovana. Fala alto. Ama voluntariamente. Por que eu coloquei esse ama voluntariamente bem numa nota? Que é para você
Porque assim, você sabe que o amor, ele é verdadeiro quando você ama alguém que não pode dar nada em troca. Quando você faz algo por alguém que não pode te dar nada em troca, esse amor, ele é o amor verdadeiro. Então, a obra que a gente faz aqui precisa ser feita de forma verdadeira. Trazendo para a nossa vida aí, o que seria esse amor verdadeiro de uma criança? É a gente chamar aqui um ao outro de forma voluntária, sem esperar. Eu te amo sem que você precise me pagar de alguma forma. Eu te amo. Ah, mas fulano me fez mal, eu te amo. Mesmo você tendo me feito mal, eu te amo, eu vou orar por você para você lembrar. Eu te amo. Porque eu te amo. O amor voluntário é aquele amor que nasce, você dá de graça. O amor voluntário você dá de graça, não é isso? Trabalho voluntário é o quê? Você ganha para fazer um trabalho voluntário? Não. E o amor voluntário é aquele que você não ganha algo em troca. Porque é muito fácil você amar os que te amam. Difícil é você amar os que te odeiam. Difícil é você amar os que te perseguem. Difícil é você amar as pessoas que você precisaria orar por elas. Mas muitas vezes, ao invés disso, você age como um adulto. É o adulto que precisa ter interesse. O adulto é assim. Essa pessoa pode me fazer alguma coisa, pode me dar algum bem, eu trato ela bem. Eu já cheguei em lugares que eu fui maltratada. Eu já fui maltratada. Eu estava com roupa de trabalho, ou enfim, eu tenho uma cara que é essa, não sabia por quê. Fui maltratada. Aí depois descobriram, aí mudou o tratamento. Muda o tratamento. Você olha aquilo e você fala, tem realidade ali? Não, tem realidade. Agora você quer ser meu amigo, porque você está com interesse de ter alguma coisa que eu posso te dar. As pessoas são assim, sabe? As pessoas são desse jeito. A gente precisa aprender a lutar com elas. A gente precisa aprender a gente não ser desse jeito. Porque a gente não pode fazer nada pelas pessoas ao nosso redor, mas a gente pode fazer a respeito de nós. É a gente não ser dessa forma. Até porque a mensagem de Deus fala sobre isso. Fala assim, ó, lá no 4, na continuação. Porque aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. Olha nossa obra aí. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogada na profundeza do mar. Olha só, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. E a gente finaliza aqui, ó, sabendo da nossa responsabilidade espiritual com a obra de Deus, porque a nossa responsabilidade é esse amor voluntário. E já que a gente ama de forma voluntária, a gente tem que dar o nosso testemunho. A gente não pode ser aquele que dá a vida para as nossas crianças e depois faz eles chorar. A gente não pode ser aqueles que ajudam nossas crianças hoje e amanhã vai desanimar, vai estar longe e vai deixar nossas crianças com o mesmo sentimento que muitas vezes elas têm em casa. O pai abandonou e o tio da igreja que ela chamava de pai não veio. Não. A decisão tem que ser feita hoje. Existe uma responsabilidade espiritual. Para que a gente entenda que quando a gente estiver recebendo cada uma dessas crianças que, ai meu Deus, faz bagunça, tem dia que dá até dor de cabeça. Mas Jesus está falando o quê? Quando receber esta criança, em meu nome, a mim me recebe. Eita! Agora eu vou ter que cuidar de mim. Porque eu estou tratando com Jesus. Olha aí a responsabilidade. Falando desse jeito, a gente
Até pensa, né? Será que eu estou fazendo a obra como eu deveria? É para a gente pensar. E para a gente fazer a obra como Deus quer que a gente faça, é só voltando a ser uma criança aos olhos dele. Não tem outro jeito. Vai ter que ter o coração. Amém, pessoal?